São várias as causas da obesidade infantil. Alimentos muito ricos em calorias e as empresas agregam caloria aos alimentos e as crianças têm vontade, desejo de ingerir esses alimentos. Quase que impossível nós cercearmos o acesso desses alimentos às crianças, principalmente com uma propaganda maciça em todas as mídias. Por outro lado, a população tem feito menos atividade física. O computador, a televisão, que retém muito a criança parada na frente dela, isso faz com que reduza o gasto energético das crianças. E um outro fator que nós não podemos também deixar de relatar é a insegurança que os pais sentem em deixar as crianças saírem para as ruas por causa principalmente da violência urbana, quase que uma prisão domiciliar ou uma prisão escolar. Então, para a gente reverter esse processo, nós temos sim que mudar hábitos alimentares, mas estimular cada vez mais a prática de atividade física. Nós temos outros fatores aí que contribuem para a obesidade. Um deles é a própria evolução natural da população. Os genes mais fracos, eles ao longo dos anos, houve uma seleção natural. Pessoas mais resistentes talvez tenham uma facilidade maior de ganhar peso. Um fator também que nós deveríamos comentar são as doenças. Existem doenças endócrinas que contribuem para o ganho de peso. As doenças da tireoide, a falta do hormônio da tireoide, ele leva a pessoa a ter uma facilidade maior no ganho de peso. As doenças da tireoide, elas são mais prevalentes entre pessoas adultas, mas elas acontecem também em crianças. Então, e isso também poderia ser, sim, uma causa de obesidade. A doença da tireoide, ela leva à obesidade por reduzir o metabolismo. Ela deixa o organismo mais lentificado. Quem tem hipotireoidismo não consegue, se não for bem tratado, um desempenho a nível de atividade física, que a pessoa se cansa muito facilmente e ele não consegue gastar tanta energia fazendo atividade física. Normalmente o paciente com hipotireoidismo não é nenhum grande obeso. O hipotireoidismo aumenta o peso sim, mas alguns quilos apenas. Tá? Se a pessoa tem um hipotireoidismo e ganhou muito peso, é porque, além do hipotireoidismo, ela está tendo uma alimentação muito irregular e está fazendo muito pouco atividade física. O tratamento da criança e do adolescente obeso, nós temos que olhar de uma forma diferente da forma que nós avaliamos o adulto. Tá? Muitos dos medicamentos que nós podemos utilizar no paciente adulto, para a criança e o adolescente, nós não podemos utilizar. Tá? Então, o enfoque maior seria na reeducação alimentar e no estímulo à prática de atividades físicas. Quanto à cirurgia metabólica, a cirurgia bariátrica, não está estabelecido este tratamento para criança e adolescentes. Adulto, em alguns casos, ele é muito bem indicado. Já a cirurgia plástica, ela não tem nenhum sentido para criança e adolescente. O IMC, ele é um método, ainda hoje, utilizado para grandes populações, para você definir se essa população ela é obesa ou não. Para crianças e adolescentes, isto não é o principal meio de mensuração de obesidade. Esse método, ele esconde algumas coisas. Nós podemos pegar dois pacientes que têm 1,70 m e pesam 70 quilos, a composição corporal desses dois indivíduos vai ser muito diferente.
a quantidade de massa óssea que esse paciente tem vai ser diferente do outro. Quem pratica mais atividade física vai ter o seu peso mais concentrado em tecido muscular. Tá? Já a pessoa que faz pouca atividade física, ela tem uma concentração de tecido adiposo maior. Ou seja, o mesmo IMC vai estar representando duas coisas muito diferentes. Hoje, quando nós avaliamos um paciente, nós não levamos em consideração apenas o IMC, mas sim a composição corporal. E para isso nós temos alguns métodos que nos ajudam a definir, né, qual é o percentual real de gordura desse determinado paciente. Eu consigo colocar o paciente numa maca e, através dessa emissão de um raio-x, ele consegue analisar o corpo de uma maneira global e me dizer qual é o percentual de gordura que a pessoa tem. O ideal é que você analise através de um equipamento de densitometria óssea. Um atleta que tenha um IMC discretamente acima do normal, ele pode ser, na avaliação da composição corporal, considerado normal. O percentual de gordura dele pode ser baixo. Agora, um determinado paciente que tenha o seu IMC normal, mas ele não tem quase nenhuma atividade física, quando nós vamos avaliar a sua composição corporal, a sua composição corporal pode ser ruim. Né? Os homens, eles têm uma concentração de tecido muscular maior do que as mulheres. Né? Muitas crianças são obesas, principalmente meninos, que quando entram na puberdade, com o estirão da puberdade e a entrada da testosterona na vida dele, ele vai ter um efeito anabolizante tal, que ele vai dar uma emagrecida. E o homem tem muito mais este anabolizante. Os níveis de testosterona no homem, obviamente, são muito maiores que as mulheres. Por isso que nas análises de composição corporal é aceito para as mulheres um nível de tecido adiposo um pouco maior do que dos homens.